Tá, o seu atual endereço qual que é? É Rua Murilo Izabo, 153, Qual que é o bairro? Campo de Santana. Ok. A sua atual profissão? Garçom, Tá, renda mensal aproximada? R$1.000. Ok. Hoje o senhor está preso, né? Não por conta desse processo, mas por uma outra situação, é isso? Sim, senhor. Tá, há quanto tempo que o senhor está preso? 31 dias, senhor. Ok. E quando em liberdade o senhor trabalhava como garçom, estava empregado? Sim, senhor. Ok. Chegou a frequentar a escola? Sim. Até que série? Até... Falta uma matéria para eu terminar o ensino médio, senhor. Eu estava estudando nesse período que eu fiquei em liberdade. Tá. O senhor tem que idade? Tenho 21 anos. Ok. Quando parou de estudar tinha quantos anos? O senhor retornou a estudar, parou e depois voltou, é isso, né? Sim, senhor. Tá, perfeito. A primeira vez que o senhor parou de estudar, quando foi com que idade? Foi com 18 anos. Tá, e o que é que houve na época? Eu acabei começando a trabalhar e fazer autoescola, e aí eu acabei negligenciando a escola. Tá certo. Afora esse processo criminal, o senhor tem outros? Não, senhor. Tá, eu observo aqui no seu histórico criminal que além da situação penal que tem julgamento aqui no dia de hoje, por tentativa de homicídio, também lesão corporal, o senhor tem outras anotações, pelo menos uma delas aqui no primeiro juizado de violência doméstica familiar contra a mulher aqui de Curitiba, por um fato que teria acontecido agora em janeiro de 2022, dia 7 de janeiro, há cerca de um mês, né? E consta aqui vias de fato e ameaça. Foi a discussão com a minha irmã, senhor. Tá. E o senhor responde, então, aqui a essa acusação, é isso? Tem um processo em trâmite contra o senhor? Tem um processo, sim. Tá. Fora isso, mais alguma coisa? Não, senhor. Tá. O senhor é bem jovem. Por ocasião da sua adolescência, teve problema com a polícia? Não, senhor. Não? Então, esses dois episódios, ou seja, que essa acusação de tentativa de homicídio e essa outra acusação de vias de fato e ameaça, são os dois episódios, vamos dizer assim, que o senhor teve contato com a polícia ou não? Já se envolveu em outros episódios policiais, criminais? Eu já fui para o abrigo quando eu era de menor, senhor, mas eu creio que isso não seja... Tá, mas não era pela prática de ato infracional? Não, senhor, não. Tá certo. O senhor tem filhos, Thiago? Tenho um filho, senhor. Que idade que ele tem? Tem 1 ano e 3 meses. Ele mora com quem? Mora com a mãe dele. Que no caso é Silvana, é isso? Sim, senhor. Que é vítima aqui nesse processo, né? Isso. Ok. Tem conhecimento da acusação? Tem. Tá, conversou com seus advogados? Conversei. Tá, perfeito. Tiago, então a partir de agora não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se o senhor quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Mas, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu. Tá? E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser reduzida, pode ser atenuada em função dessa confissão, dessa admissão dos fatos, tá certo? Certo. Alguma dúvida até aqui? Não, senhor. Tá, perfeito. Então, diante disso, o senhor tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Quero responder as perguntas. Tá, a primeira pergunta que se faz aqui é bem simples. A acusação conta com 2 fatos, né? O primeiro deles diz que no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 18 horas e 10 minutos, 6h10 da tarde, uma residência localizada na rua Pará, número 1593, bairro Portão, aqui em Curitiba, o senhor Thiago Henrique Carvalho teria tentado matar a vítima Luciano Anselmo da Silva, e segundo consta aqui, fez isso mediante golpes, né? Golpes com uma faca, que acertaram então o corpo aqui do Luciano. Segundo diz o Ministério Público, o resultado da morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, porque houve atendimento médico, porque houve socorro por parte do SEAT e depois a condução até o hospital aqui do trabalhador. Disse o Ministério Público também que essa tentativa de homicídio tinha uma motivação fútil, porque a vítima, aqui no caso Luciano, teria tentado apaziguar uma discussão envolvendo o senhor Thiago e sua então namorada, que era Silvana. E o segundo fato diz que na mesma oportunidade, local, dia e horário ali supramencionados, o senhor Thiago Henrique Carvalho ofendeu a integridade física da vítima Silvana Rodrigues dos Santos, sua então namorada, né, que na época estava grávida de cerca de 7 meses. E aí diz aqui o Ministério Público que o senhor desferiu tapas contra a mencionada vítima. Então, basicamente,
essas são as acusações, uma tentativa de homicídio qualificado e também uma lesão corporal qualificada aqui no âmbito doméstico, né, contra sua então namorada. Esses fatos são verdadeiros, são falsos? O segundo fato do tapa, senhor, eu realmente dei o tapa no Silvano. Já o primeiro fato de eu tentar contra a vida do seu Luciano, não é verdadeiro esse fato. Porque em momento algum eu tive a intenção de ferir ele. Tá, o que houve aqui nesse episódio aqui então, Tiago? Desde o início? Isso. Então, senhor, era domingo, era uma tarde comum, como a gente sempre fazia, domingo a gente ficava sempre juntos. A gente passou o dia, tudo certinho. Aí de tarde eu fui mexer no celular da Silvana, porque eu não tinha confiança no nosso relacionamento, então eu acabava sentindo ciúme mesmo. Uhum. Aí eu fui olhar o telefone dela e acabei achando o histórico de pesquisa de motel. E acabou me deixando um pouco chateado. Foi aí que eu vi as imagens também, mais antigas de ex-relacionamentos, e aquilo me deixou muito triste. Eu peguei e quis ir embora. Coloquei minhas roupas na mochila e queria ir para casa. Só que daí ela fechou tudo a casa e eu não podia ir embora. Foi assim que começou a discussão. Daí a gente estava discutindo, eu queria ir embora, ela não deixava eu ir embora. Foi aí que a dona lá da casa, a senhora, gritou lá o que estava acontecendo. Daí a gente falou para ela não se intrometer e que a gente não precisava de ajuda nem nada. Aí o seu Luciano acabou tentando intervir e gritando lá de fora para abrir a porta. Então ele ia arrombar a porta. Foi aí que eu comecei a pensar, mas por quê? O que eu estou passando tudo isso? E questão de momentos ele arrebentou a porta e tentou me agredir. Foi aí que eu me defendi. Eu não tinha o que fazer, eu estava trancado dentro da casa, eu apenas me defendi. Tá. A vítima do segundo fato aqui, a Luciana, né? Perdão, a Silvana, era sua namorada, né? Há quanto tempo que vocês namoravam? Cerca de 1 ano, senhor. Uhum. E ela estava grávida, aguardando um filho que hoje, enfim, que era do senhor, né? Que hoje tem 1 ano e pouco, que o senhor disse, é isso? Isso, sim, senhor, 1 ano e 3 meses. Tá. E aí ela não deixou o senhor ir embora? Sim. Por qual razão? Porque quando eu me encontro em situações assim de conflito, eu prefiro pegar e me afastar e ir embora para casa, e sair para a rua, qualquer lugar, para evitar conflitos. Tá, entendi. Mas e por que ela não deixou daí o senhor ir embora? Porque ela queria se explicar comigo, ela queria dizer que eu estava errado e tentar se explicar, só que eu só queria ir embora, só queria sair daquele lugar, não me fazia bem. Tá, entendi. Qual foi a reação do senhor quando ela impediu que o senhor fosse embora? O que o senhor fez? Eu acabei quebrando o celular dela, porque eu achei que fazendo isso, que era a minha última medida. Fazendo isso ela me deixaria ir embora, só que não adiantou nada. Tá, mais alguma coisa que o senhor tenha feito, fora quebrar o celular? Eu acabei derrubando a TV dela também. Tá, quebrou o celular e a TV, é isso? Eu não cheguei a ver se a TV quebrou, mas eu derrubei a TV. Tá certo. O senhor agrediu ela? Após todo o ocorrido, senhor. Não, mas nesse momento, enquanto vocês, ou melhor, enquanto ela não deixava o senhor sair da casa? Não, em momento algum. Eu nunca pensei em agredir a Silvana. Eu amo ela, amava ela, a mãe do meu filho, nunca me passou pela cabeça. Tá, e vocês discutiram, se xingaram, gritaram? Eu pedia, me deixe embora, por favor, eu quero ir embora. E ela tentando explicar, mas eu só queria ir embora. Tá, e por que é que onde é que entra o Luciano nessa história? Por que ele foi até essa casa que vocês estavam? É porque a casa era da Silvana, né? A casa era da Silvana. Sim, isso. É porque a casa é de madeira, senhor, daí, como é assoalho, faz muito barulho. Então, quando eu derrubei a TV, não sei o que passou pela cabeça do seu Luciano, mas daí que ele interviu, ele começou a tentar intervir e a questionar a gente lá de fora. Tá, mas questionar o quê? Por quê? O que ele falou para vocês? Primeiro a sogra perguntou a senhorinha, o que está acontecendo? Daí
A gente falou que não era para se intrometer e para que a gente não precisava de ajuda. Inclusive a Silvana reforçou que a gente não precisava de ajuda. Daí o seu Luciano começou a bater na porta várias vezes, dizendo para abrir a porta, só que não tinha como abrir a porta, não tinha a chave, e a Silvana escondeu a chave. Tá, e aí o que aconteceu? Vocês não abriram a porta, você disse que a Silvana escondeu a chave. Não tinha como abrir a porta, senhor. Aí o seu Luciano continuou repetidamente batendo na porta e ele acabou arrombando a porta. Eu não sei o que ele pensou. Você já conhecia o Luciano? Só de vista, senhor. Tá, tudo bem. Aí ele ficou questionando, arrebentou a porta, entrou, e Isso. vocês fizeram o quê? Conversaram? Então, quando ele arrebentou a porta, eu peguei a faca para me defender. Eu peguei, corri para a cozinha, peguei a faca, porque a casa é bem pequenininha, é 2 cômodos, bem pequenos. Aí eu estava ali entre o meio ali para querer ir embora na porta. Aí quando ele estava batendo na porta, ele arrebentou a porta, eu corri para a pia e peguei a faca. Aí eu peguei a faca para me defender, tanto que eu ergui minha guarda para ele não vir me machucar. Foi aí que ele veio para cima, mesmo eu estando com a faca, ele veio para cima de mim. E eu não tive opção, eu estava encurralado contra a pia e ele tentou me golpear, eu acabei me esquivando e acabei, infelizmente, machucando ele. Tá, e o senhor machucou ele de que maneira? Eu acabei desferindo a facada nele. Quantas facadas? Não sei, senhor, não sei dizer. Tá, foi mais de uma? Foi mais de uma. Tá, em que local que o senhor acertou? No momento, eu só me defendi. Na hora que ele tentou me dar o soco, eu desviei e eu acabei machucando ele. Eu não sabe dizer? Não, senhor. Tá, ele veio aqui e falou que tomou 4 facadas e que das 4, 3 foram pelas costas, uma delas inclusive na cabeça. E ele mostrou aqui uma cicatriz que ele tem na cabeça. Disse ele também que uma das facadas, que foi a que acertou a cabeça, o senhor acertou e puxou, que fez com que, vamos dizer assim, entre aspas, rasgasse a cabeça dele, na parte de trás, próximo da nuca. No momento algum, senhor, eu me presenciei nessa situação porque foi muito rápido, foi questão de segundos. Quando ele tentou me golpear, eu me esquivei e acabei me defendendo. Tá, ele chegou a sangrar? Não vi, senhor, não vi sangue. Não sabe dizer se tinha sangue? Não, senhor. Tá, e na sequência aconteceu o que daí, depois que o senhor deu as facadas nele? Foi aí que aconteceu o segundo fato de eu ter acabado desferindo um tapa na Silvana. Daí na minha cabeça eu olhei para minhas mãos assim e eu estava em choque, não sabia o que eu tinha feito. Eu fiquei desesperado e eu só passava na minha cabeça, eu perdi minha vida, acabei com a minha vida. Tá, mas e qual foi a razão do tapa na Silvana? Eu acabei culpando ela no momento. Mas culpando ela por qual razão? Por quê? Por ela ter me prendido dentro de casa, que se eu tivesse ido embora, nada daquilo teria acontecido. Tá, mas aí o que aconteceu? O Luciano ele foi embora, ele fugiu? Aí o senhor foi embora? O seu Luciano foi para fora e depois eu acabei dando tapa na Silvana. Eu peguei e saí para a rua. Eu pulei o portão e saí andando. E daí eu comecei a pensar por que eu estou fugindo. Eu só me defendi. Aí eu abordei um casal na rua e pedi para chamar a polícia, porque eu não ia fugir, eu fiquei pensando, por que eu estou fugindo? Tá, o que o senhor falou para esse casal? Eu abordei eles e acabei mentindo. Eu falei que eu fui sequestrado porque eles iam ficar com medo se eu falasse que eu teria machucado outra pessoa. Aí eles chamaram a polícia, eu fiquei sentado no chão até a polícia chegar. E para os policiais, você falou que... Thiago? Os policiais me abordaram e viram que eu não era um vagabundo nem nada, e foram gentis comigo, inclusive me levaram para a delegacia e me ouviram. Em momento algum Tá, mas o que é que você falou para a equipe policial? Eram policiais militares, né? O que você contou para eles? Eu não falei nada, senhor, só falei a parte que eu tinha me defendido e que eu era trabalhador, porque daí eles começaram a conversar comigo, falando para mim não esquentar a cabeça, para mim ficar calmo.
E daí eles me levaram para a delegacia. Você não contou nada para eles, então? Creio que não, senhor. Uhum. Tá. Tiago, afora o celular e a TV, o senhor fez alguma outra coisa nesse momento em que o senhor disse que não conseguia sair da casa? Não, senhor. Uhum. A Silvana aqui chegou a mencionar que o senhor disse que ia tacar fogo na casa, que tinha ali um álcool, alguma coisa assim. Isso aconteceu? Não, senhor. Tá, essa parte aqui ela inventou, é isso? Creio porque ela ficou muito nervosa, senhor. Ela ficou nervosa comigo, inclusive por eu ter agredido ela. Uhum. E ter acontecido tudo aquilo por causa de uma besteira no celular. Tá, entendi. E depois, quando o senhor deu um tapa nela por ter culpado pela situação, né? Ela seria culpada pelo que exatamente? Porque o senhor me relatou aqui que o Luciano teria tentado agredir o senhor sem motivo. Sim, senhor. E aí, por um ato do Luciano de tentar bater no senhor, investir contra a sua integridade física, a culpada era a Silvana, é isso? No momento da raiva, só me passou pela cabeça, se eu não tivesse fechado naquele lugar, eu teria ido embora e nada daquilo teria acontecido. Então acabou que na minha cabeça, um sentimento de que ela tinha sido culpada, mas após isso eu percebi tudo que tinha acontecido e inclusive a gente conversa hoje em dia tudo tranquilo e ela levou o bebê para mim ver depois que eu acabei saindo da prisão. Ela levou o meu filho para mim ver. Ele tinha alguns dias ainda e levou várias vezes. A gente tem uma boa relação, tudo. Uhum. E dentro do ato de defesa que o senhor disse que praticou, né, dando a facada na vítima Luciano, o senhor entende que agiu de maneira necessária e moderada, ou em outras palavras, havia outro meio de o senhor cessar aquela agressão que o senhor disse da qual o senhor disse que era vítima, e mais, mesmo que fosse necessário utilizar uma faca, as 4 facadas, uma delas na cabeça, eram necessárias ali? Eu creio que foi a única medida que eu tinha, senhor, pois a casa estava toda trancada e era bem pequena e a porta não tinha 1,5 metro, algo assim para mim poder sair. Ele estava na minha frente, ele estava obstruindo o caminho e em momento algum eu fui até ele para machucar ele. Eu nunca pensei em machucar ele nem a Silvana. Ele veio até mim. Eu não sei o que passou pela cabeça dele. Ele veio porque eu sou pequenininho, eu sou magrinho e ele é claramente bem mais forte do que eu. Ele achou que ia me machucar e ia ficar pronto, ele ia acontecer só isso. Só que ele não esperava que eu ia me defender. Tá, o senhor disse que quando percebe que vai haver ali algum conflito, a sua medida é deixar o local, enfim, para que a situação não tome maior proporção. Hoje o senhor está preso, mas não é por esse processo, é por uma outra razão. Sim, senhor. Por qual razão? Aconteceu uma discussão com a minha irmã, como a gente vive junto, desde pequenininho a gente cresceu junto. Tá. A gente acabou discutindo e ela acabou ficou muito nervosa comigo e chamou a polícia. E aí aconteceu que quando a polícia chegou lá em casa, o policial viu que eu estava de tornozeleira e ficou chateado, falou algo assim, cadeieiro, vagabundo é vagabundo, e eu não respondi, eu fiquei, apenas olhei para ele e concordei, e ele acabou ficando nervoso, e daí a minha irmã, ele falou, você quer depor contra ele? Aí ela falou, não. Daí ele pegou e deu de dedo na cara dela e falou, se você não depor contra ele agora, quem vai ser preso vai ser você. E aí não teve jeito, eu tive que ir, daí ele colocou... Essa informação que consta que o senhor foi preso, que estava de posse de uma faca ameaçando sua irmã, então não corresponde à verdade também, foi uma história que foi inventada pela polícia militar? Não, senhor, de momento algum eu peguei uma faca para a minha irmã. A gente sempre
teve nossas discussões, só que sempre a gente se dá bem. A gente fica um dia brigado e sempre a gente está bem. A gente se criou junto. Tá, eu tenho aqui uma decisão que decretou a sua prisão preventiva, que foi aqui assinada por um juiz que estava de plantão, creio que tenha sido no final de semana, e ao menos no que se refere aqui a descrição dele nessa decisão, ele diz aqui que em seu interrogatório do senhor, no caso, o autuado admitiu a prática dos fatos, que ameaçou sua irmã que estava com uma faca em mãos. Na delegacia, realmente, eu creio que foi o escrivão, já era quase meia-noite, já para mais de meia-noite, porque era 11 horas quando isso aconteceu. Aconteceu uma discussão boba por causa de barulho, porque eu trabalhava cedo e eu pedi para ela não ficar fazendo barulho, e daí ela começou a brigar comigo e a gente discutiu, e daí deu nisso. Aí eu fui para a delegacia, fui levar a delegacia, tanto que nem algemado eu fui. O policial foi super gentil comigo. Não, depois Tiago, veja, esse outro episódio o senhor responde em outro processo. Sim, senhor. Né? E não vai ser objeto aqui de julgamento. Eu fiz essa pergunta diante do que o senhor disse, né, que em caso de conflito o senhor vai embora. Sim. O senhor responde a esse processo aqui por tentativa de homicídio, e numa decisão de pronúncia que foi prolatada aqui na data do dia 10 de maio de 2021, o senhor foi colocado em liberdade, certo? 10 de maio? Não foi isso? Eu fui em liberdade... Não, senhor, creio que... Perdão, não foi no dia 10 de maio, né? Ela foi mantida aqui a liberdade, mas de toda maneira, essa história que o senhor foi preso, inclusive está preso hoje, né? Sim, senhor. Não por esse processo, mas por outro, foi depois essa história aqui envolvendo a Silvana e envolvendo o Luciano. Sim, senhor, sim, senhor. Né? Agora, e a informação que eu tenho aqui é porque o senhor ameaçou a sua irmã com uma faca. Né? Então, a pergunta que se faz aqui é a seguinte: hoje o senhor está preso por ter praticado isso, ter ameaçado a sua irmã com uma faca? É só essa a pergunta. É por ter brigado com a minha irmã, senhor. Não teve questão de doutor, faca. Pela ordem, doutor. De fato, a questão está sendo discutida em outro processo, e ele já relatou que ele não estava agredindo com faca, nem nada do gênero. Então nós deixamos que esse processo seja instruído e julgado, e nós não fazemos menção a ele nesta audiência. Ele já respondeu a pergunta do ilustre magistrado. Sim, eu fiz a pergunta, ele respondeu uma outra coisa, eu perguntei se confere com o que no processo. Se eventualmente aconteceu algo lá que prestaram uma informação falsa ou forjaram, pelo jeito, uma prisão em flagrante, uma discussão vai ser travada lá, né? O interrogatório dele, ele responde o que ele quiser. Doutor Lucas, alguma pergunta? Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Tiago, o senhor disse, vou ser bem rápido com o senhor, pois nós conversamos mais demoradamente com os jurados acerca das suas versões. O senhor disse agora para 6 juradas e para o senhor jurado ali, para o senhor Elcio, que depois de tudo que aconteceu, o senhor deu um tapa nela, porque o senhor ficou com muita raiva dela e atribuiu a culpa, porque estava com raiva, estava com sangue quente, atribuiu a culpa do acontecido para ela, já que ela trancou o senhor ali. É isso? Por isso que o senhor deu o tapa? Infelizmente, senhor. Tá, porque quando o senhor é ouvido na polícia, faço menção às folhas 31, movimento 1.11, o senhor disse assim, ó: o declarante estava encostado na pia com a faca na mão direita. Silvana entrou na frente do declarante para defender o vizinho, ficando de costas para o vizinho, e de repente, e de frente para o declarante. O declarante desferiu um tapa com a mão esquerda no rosto de Silvana. E Silvana foi para o lado, e o vizinho nisso tentou acertar um soco no declarante. Então lá na polícia o senhor disse que primeiro o senhor bateu nela e depois os fatos aconteceram. Hoje o senhor diz que os fatos aconteceram e depois o senhor bateu nela. O que aconteceu? É que no dia, quando ele arrombou a porta, se eu disse que eu dei o tapa antes, eu sinto muito, peço desculpa, mas não me recordo desse fato, senhor,
porque tudo que aconteceu envolvendo a vítima Silvana foi depois do ocorrido, depois do seu Luciano tentar me agredir. No momento algum eu ia tentar agredir ela antes, porque a gente nunca brigou assim, nunca a gente teve nossas discussões por ciúme, por alguma coisinha, mas sempre a gente estava ali junto, nunca chegou nesse estágio. Entendi. O senhor, por falar nisso, o senhor Luciano, ele disse que não é um fato isolado, que não é a primeira vez que ele escuta discussões, enfim, mas ele diz inclusive que a própria Silvana um dia relatou que o senhor nem poderia frequentar mais lá. Ele está mentindo? Assim, a primeira vez que você bateu nela? Me perdoe, senhor, você pode repetir por causa teve um barulho. É a primeira vez que o senhor bateu nela? Foi, sim, senhor. Primeira vez. Uhum. Ele tem algum motivo para mentir? Para falar que ela já reclamou disso para ele outras vezes? Outra vez? O seu Luciano? É. Creio que vergonha. Vergonha? Sim. Do quê? De ele ter acabado, infelizmente, se machucado por um menino franzino igual eu. Ah, então ele sente vergonha de ter sido machucado por um menino franzino igual o senhor. Sim. Entendi. Vamos em frente, então. Hoje, perguntado aqui pelo juiz, o senhor disse que deu a primeira facada e disse não sei onde, certo? Sim, senhor. Confirma? Confirmo. E daí depois o senhor disse que o juiz perguntou para o senhor quantas facadas o senhor não sabe dizer, é isso? Não sei, senhor. Não sabe. Não. Quando o senhor é ouvido lá na polícia, quando eu falo lá na polícia, o senhor é ouvido no dia 14 de setembro de 2020, ou seja, um dia ali depois dos fatos. Né? É isso mesmo? Sim, senhor. O senhor, além de ter dito a questão que o senhor agrediu antes a sua companheira e não depois, o senhor ainda disse assim, ó, o declarante e o vizinho nisso tentou acertar um soco no declarante. O senhor disse isso hoje. Ele tentou acertar um soco no senhor. Sim, senhor. Tá. O declarante desviou-se do soco e foi para frente sem equilíbrio. O declarante golpeou o vizinho com a faca, acertando as costas dele, no trapézio. Então, lá naquela data, o senhor lembrava onde o senhor acertou. Nas costas, no trapézio. Daí o senhor continua. E em seguida, desferiu cerca de 3 ou 4 golpes com a faca contra o vizinho, que acertaram a barriga e o braço. Então, lá o senhor sabia exatamente onde o senhor acertou as facadas. Que, diga-se de passagem, né, não condiz com o local que o senhor acertou as facadas, mas o senhor disse lá. Por que hoje o senhor não sabe nada? Não sabe onde acertou a primeira, não sabe onde acertou as outras? Então, senhor, ou lá o escrivão também botou alguma coisa que o senhor não disse? No tempo, naqueles dias do fato ocorrido, eu estava muito nervoso. Eu já tinha desistido de mim. Eu só estava pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu com 19 anos, olha a situação que eu estou passando. Sempre comecei a trabalhar, sempre fui honesto, nunca me envolvi com droga, nunca bebi. Sempre fui uma pessoa de bem e aconteceu tudo aquilo comigo, de repente veio uma onda e levou tudo que eu tinha de uma hora para outra. E eu me encontrei numa prisão, cheio de pessoas lá, e cada um contando sua história. E quando o escrivão foi anotar lá o meu depoimento, eu acabei falando qualquer coisa. Não me recordo nem o que eu falei. Entendi. O senhor Luciano, então, pela sua versão, ele não entrou lá para apaziguar, para tentar ver o que estava acontecendo, para tirar a senhora Silvana daquela situação, que o senhor já admitiu aí, né, que quebrou o celular dela. O senhor não admitiu, mas ela disse. O senhor botou álcool em gel na cama e estava ameaçando botar fogo. O senhor quebrou a TV dela. Doutor, né? Doutor, pela ordem. Oi. Somente relembrando ao senhor que hoje a Silvana, em seu depoimento pessoal, ela disse que ela não havia falado essa questão do álcool gel.
Então ela já explicou essa sim, história sim. hoje mesmo, doutor. Como então, ela mudou... somente esclarecendo. Isso, como ela mudou outras diversas questões, né, doutor? Mas isso a gente vai conversar com os jurados, mas ela disse isso na polícia. Ela disse isso na polícia, que ela botou, que o senhor estava ameaçando botar álcool em gel e tacar fogo. Tinha botado álcool em gel, lembrem-se, setembro de 2020, pandemia no pico, né? Colocando álcool em gel na cama e para botar fogo. Enfim, e também quebrou a TV dela, quebrou o celular dela. Minha pergunta é: o senhor Luciano, ele entrou lá para apaziguar isso, ou ele entrou lá para bater no senhor? Senhor, com todo respeito, alguém que tenta apaziguar uma briga não arromba a porta da casa dos outros. Um cidadão de bem ligaria para a polícia Se o senhor está falando isso, então me permita. Se sou eu e vejo uma mulher apanhando, eu arrombo a porta. Não sei nem por que tem essa discussão, eu arrombo a porta. Mas... Tá? E eu me considero um cidadão de bem. Eu não deixaria uma mulher apanhar. Sim. Mas, enfim, essa daí é uma questão que nós vamos discutir com a senhora jurada e com o senhor jurado. Sim. Tá bom? Outra questão, ele entrou, mas me responda, ele entrou lá então para apaziguar ou para bater no senhor? Porque, pelo que o senhor disse, ele entrou lá e foi direto no senhor para bater no senhor. Tanto que o senhor teve que desviar de um soco. Foi isso que aconteceu? Ele já entrou lá e falou assim: ô moleque, não sei o quê. Foi dar um soco no senhor desviou e deu a facada. Foi isso? Ele estava bem alterado, ele bateu várias vezes contra a porta, ainda indagando que ia arrebentar a porta se a gente não abrisse. Então, quando ele entrou, ele pegou e só queria me agredir. Ele num momento algum, como no depoimento anterior, ele disse que tentou conversar comigo. Se ele tentasse conversar comigo, glórias a Deus que ele tentasse conversar comigo, nada disso teria acontecido. Ele só tentou me agredir. Nem eu entendi o motivo, até agora não entendo o motivo, porque não existia nenhum conflito, eu não estava batendo em ninguém, eu não estava no erro. Eu queria ir embora, era meu direito de ir embora. Então, o senhor acabou de dizer, o senhor não estava em nenhum conflito, não tinha conflito com ele? Não tinha conflito. Eu só queria ir para minha casa, só. Entendi. Então, ele não tinha nenhum conflito com o senhor não tinha nenhum conflito com ele? Não. O senhor sabe? Não? Não, senhor. Inclusive, eu sempre dava bom dia quando eu via ele. Sempre quando ele chegava do serviço, às vezes eu chegava junto, eu dava bom dia, sempre cumprimentei ele, sempre tive respeito. Então, por qual razão, desculpa, pode completar, sempre teve respeito, é isso? Sempre tive respeito com ele. Então, por qual razão que uma pessoa que o senhor se dava bem, pelo que o senhor está dizendo, sempre cumprimentava, sempre ia invadir a casa para bater no senhor? Não sei dizer, senhor. Outra coisa, o senhor saiu machucado dessa situação? Com algum arranhão? Não, senhor. Outra coisa, ele entrou com alguma coisa na mão? Ou nos shorts? Ou na cueca? Algum lugar? Pelo que o senhor percebeu? Ou não? Não tinha como eu saber, senhor. Entendi, mas pelo que o senhor sabe, não? Que eu sei, não. Inclusive, eu estava sem óculos na situação. Entendi. Outra questão que eu tenho que perguntar para o senhor é o seguinte: o senhor acabou de dizer dessa situação que o senhor não gosta de conflito. Não, senhor. Não, né? Não. Então, pelo senhor nunca se envolveria nesse tipo de conflito. Daí o juiz te perguntou, mas eu vou explorar mais um pouco essa situação, mas é claro, depois nós vamos conversar melhor com os jurados. A sua irmã, quando ela foi ouvida pela primeira vez, porque ela também é a mesma história, depois ela junta a carta falando que não foi isso que aconteceu, enfim, mas quando ela é ouvida no dia dos fatos agora, de janeiro desse ano, enfim, ela fala um monte de coisa, né, que você disse: você é uma vagabunda, puta e nóia, que estava no quarto quando notou que o noticiado armou-se com uma faca, que fechou a porta do quarto. Então o noticiado foi até a janela que estava fechada e disse, gritando: você vai dormir? Eu vou te matar quando você dormir. Isso foi a versão dela. Requer medidas protetivas. Depois, também, mesma história que aqui,
Isso em janeiro desse ano, hein? Sim, senhor. Dia 7. Dia 7. Daí o senhor é ouvido. O senhor é ouvido. Hoje o senhor está dizendo que não teve história nenhuma de faca. Sim. O senhor é ouvido. Tem 21 anos, um filho de 1 ano, trabalha como garçom. Sobre os fatos, disse que não discutiu com a irmã, com quem não tem um bom relacionamento, e xingou de nóia. Perguntado, disse que armou-se com uma faca e ameaçou a irmã Vitória, dizendo: quando você dormir eu vou matar. Que não agrediu fisicamente, apenas ameaçou. Então o senhor pegou ou não pegou a faca? Não, senhor. Não pegou. Então, também esse escrivão aqui, ele inventou essa história para te prejudicar? Ou não? O senhor tinha alguma coisa contra esse escrivão, ou o delegado, ou a delegada? Não, senhor, não tinha nada contra. Era por volta de quase 2 horas da manhã já, eu fiquei, creio eu, que quase 1 hora em espera, e depois do ocorrido, que foi 11 horas, aí até eu chegar na delegacia. Aí como eu já estava de tornozeleira, eu acabei até cochilando, porque eu estava bem cansado, trabalhava a semana inteira. Aí eu peguei e dei meu depoimento. Eu estava com a consciência limpa, porque foi uma discussão de irmão apenas, não teve nada a mais. Inclusive meus pais estavam presentes lá, e creio que foi só, ele confirmou o depoimento dela. Bom, Tiago, depois disso, claro, nós conversaremos melhor com os jurados, mas minha última pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor hoje está aqui respondendo 2 crimes gravíssimos, porque qualquer lesão corporal contra a mulher é um crime grave, apesar da pena, vamos dizer aqui, é ridículo, mas é um crime grave, lesão contra a mulher, o senhor concorda comigo? E está respondendo por um outro crime gravíssimo, que é uma tentativa de homicídio qualificado, certo? O senhor está respondendo uma tentativa de homicídio qualificado aqui. Então vamos voltar lá para setembro de 2020. O senhor se arrepende do que o senhor fez? Com certeza, senhor. Então isso que eu ia te falar. O senhor disse que agiu em legítima defesa, certo? Sim, senhor. Uhum. Se eu estou na minha casa e entra um ladrão lá para fazer um mal para o meu filho, para minha filha, e eu consigo pegar minha arma, eu dou 10 tiros no peito desse ladrão e eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Porque eu agi em legítima defesa. Por que o senhor se arrepende se o senhor disse que é o único jeito que o senhor tinha? Por que o senhor está arrependido? O senhor não agiu certo? Porque é uma coisa assim, não existe meio certo. Ou o senhor agiu em legítima defesa e o senhor está certo, ou o senhor não agiu em legítima defesa e o senhor está errado. Eu creio... Então, minha pergunta é essa. Então, agora que eu esclareci o motivo da pergunta, me responda de novo. O senhor se arrependeu? Eu creio fielmente que eu estava certo, senhor. Todo momento eu tomei as decisões cabíveis no momento. Foi a única decisão que eu tinha. Mas eu me arrependo por eu não ter saído do local antes. Se eu tivesse ido embora, conseguido não ter falado, não ter expressado para a Silvana que eu queria ir embora, eu poderia ter ido embora e ela nem iria perceber. Só que, infelizmente, a minha imaturidade acabou demonstrando que eu estava chateado e que eu ia embora, e por isso que eu me arrependo, por eu ter sido imaturo com ela, por ter sido imaturo e não ter resolvido a situação de uma forma diferente com ela, para não acabar em todo esse conflito. Ah, entendi. Então, em relação às facadas, o senhor não se arrepende? Em momento algum eu quis machucar ele, mas eu creio que eu tomei a única decisão possível. Tá bom, sem mais. Defesa? Sim, excelência. Pegar o gancho do ilustre promotor. Fato a fato, tá? Você se arrepende por ter desferido facadas contra o senhor Luciano? Isso não significa que você agiu ou deixou de agir em legítima defesa. A minha pergunta para você é: você se arrepende de ter dado as facadas nele? Do fato de ter dado as facadas nele, sim. Do fato de ter me defendido, não. Você acha no seu interior que
que você só deu essas facadas porque você estava em uma situação de cárcere. Não cárcere, mas você estava contra a parede e ele veio em sua direção. Foi por esse motivo que o senhor acha que o senhor deu as facadas nele? Foi por motivo de eu estar encurralado e ter tentado me agredir. O senhor se arrepende de ter dado um tapa na cara da sua esposa? Com certeza. Eu penso nisso todos os dias. Eu acabei perdendo minha mulher, acabei perdendo meu filho, não vi meu filho nascer. Não posso ir visitar meu filho. Meu filho está falando, papai, já eu não perdi tudo essa fase da vida dele. Queria pedir perdão para o meu filho também. Se o senhor Luciano viesse à sua frente agora, o senhor pediria perdão para ele por ter dado facadas nele? Com certeza. Eu não tenho mágoa nenhuma com o seu Luciano. Eu nunca tive intriga com ele. Aconteceu o que aconteceu devido a eles virem até mim. Eu nunca procurei confusão com ninguém. Inclusive peço perdão para ele se ele sente alguma mágoa contra mim. Em que bairro que o senhor morava? O senhor passou sua infância, o senhor cresceu? Eu passei minha infância no bairro Capão Raso, Rua Santa Mônica. E eu acabei me mudando várias vezes. Em questão familiares, a gente se mudou. E eu estava residindo no bairro Campo Santana. Atualmente, na época do decorrido, eu estava morando com a Silvana. Por causa da gravidez, ela pediu para mim ir ficar com ela. E eu fiquei com ela durante todo o período, até o ocorrido. Quando que o senhor foi preso pelo fato com a sua irmã? Quando eu fui preso? Isso. Foi por volta de setembro, um pouco antes do meu aniversário. Não, eu digo com relação ao fato da sua irmã. Foi em janeiro, dia 7 de janeiro Tá. de 2021. Até o senhor ser preso, o senhor pagava a pensão alimentícia? Sim, senhor, eu sempre paguei a pensão alimentícia desde o princípio que a gente entrou em acordo. E quando você veio a ser preso, né? Acredito que agora é o mês de fevereiro, então, sua família honrou o pagamento da pensão alimentícia? Eu providenciei a pensão agora dia 10, senhor. Eu consegui pagar a pensão de janeiro, eu acabei pagando uns dias antes, como ela pede para mim pagar, às vezes uns dias antes eu sempre pago. E vai vencer dia 10 agora, mas eu creio que minha família vai pagar. Eu tenho dinheiro guardado, eu guardei dinheiro para isso já. Ok. Senhor Tiago, com referência à briga com a sua irmã, que infelizmente está todo mundo querendo saber, né? O que aconteceu? Pode nos relatar isso? Foi uma discussão entre irmãos, uma coisa boba, coisa cotidiana. Eu estava para dormir, era lá por umas 11 horas da noite, e como eu trabalho cedo, eu estava fazendo alguns bicos também à noite. Geralmente eu tinha 4 horas por dia para dormir, e eu acabei pedindo para ela não fazer barulho, não ligar as luzes, tudo. E daí ela começou a, você acha que manda na casa, esse tipo de coisa, assim, entre irmãos, você acha que... Daí a gente começou a discutir, e foi quando eu acabei brigando com ela, xingando ela, e ela também, só que ela acabou chamando a polícia, não sei, ela ficou muito nervosa comigo, e chamou a polícia, e eu acabei sendo preso. Doutor, só uma observação, né? Como aqui se destina apenas tão somente a perguntas e respostas, né? E que também tem a fase apropriada para que se exibam vídeos ou áudios,
né? O adequado aqui, se o senhor quiser fazer a exibição desse vídeo, é apontar qual que é 1, 2 ou segundos ali, o que é necessário, para que ele possa responder, né? Se for fazer pura e simplesmente a exibição, o momento não é esse. Pode colocar só o começo do vídeo, do áudio, só para a gente ver se a voz realmente é dela. Velho capeta do Satanás! Só pega ele! O velho... O senhor reconhece a voz da sua irmã nesse áudio? Sim, Ela está visivelmente transtornada, alterada. sim. A sua irmã faz o uso de medicamento contínuo, alguma coisa do gênero? O senhor tem conhecimento disso? Faz. Para quê? Ela tem déficit de atenção, tem... Eu não sei... ela tem um transtorno... Eu não me lembro... Eu não vou saber o nome específico, mas ela usa, assim, remédio, tem laudo médico, tudo. Frequentava o CAPS. Frequentava o CAPS. Sim, senhor. Os remédios dela são de tarja preta? Sim. Sim. E essas brigas, Tiago, é de vez em quando? Como que é a relação? Fazia quase uns 3 anos que a gente não se desentendia. Geralmente a gente briga assim, mas só briga e um vira a cara pro outro, assim, só um olha pro outro e se estranha, e daí vira a cara pro outro, e no outro dia estamos se falando. Mas briga mesmo assim é muito difícil. A gente é irmão, 18 anos, que ela já tem 18 anos, desde quando ela nasceu a gente estava junto, sempre um do lado do outro. Tá. Tiago, agora eu preciso focar com você aqui na questão da briga em si, tá? Então o senhor já relatou aqui para nós que a partir do momento em que o Luciano arromba a porta, o senhor vai até a cozinha e ele vai em sua direção. Nesse momento o senhor pega uma faca para se defender, correto? Correto. E o senhor, como que o senhor agride ele? Porque veja, o senhor agrediu a nuca dele. Como é que o senhor conseguiu agredir a nuca do Luciano? Foi após a tentativa dele me dar um golpe. Ele tentou me dar um soco. E daí eu acabei me esquivando, porque eu estava contra a pia. E daí eu acabei machucando ele. Então vamos só entender a dinâmica aqui, tá? Então o Luciano vem te dar um golpe, um soco. Sim, senhor. Com qual mão? Com a mão direita. Com a mão direita. Sim. Ele te dá um soco, você se esquiva, certo? Isso. Então ele faz esse movimento. Isso. Nesse momento, o senhor se esquivou e esfaqueou ele, isso? Acabei machucando ele. Ok. O senhor também deu uma facada no peito dele. O senhor se recorda? Foi na Ele segunda... mostrou para nós a cicatriz hoje. Se foi no peito, foi na segunda investida. Porque ele investiu para mim mesmo eu tendo me defendido, ele voltou para cima de mim, ele tentou me agredir novamente. Ele ficou muito nervoso por eu ter me defendido e tentou me atacar novamente. Em algum momento, você teve a intenção de matar o Luciano? Jamais, em momento Isso algum. passou pela tua cabeça em algum momento? Eu vou matar esse homem? Em momento algum. Tanto que eu nem saí do lugar no fato, no ocorrido. Quando ele sai da casa e cai próximo à porta, o senhor passou por ele? Eu vi que ele estava pedindo socorro para o Ciate e para a sogra dele. Foi aí que eu saí, saí do local, pulei o muro e saí do local. Nesse momento, ele está caído. O senhor vê que ele está sangrando? Tinha um pouco de sangue. Então o senhor vê o seu algoz, o seu inimigo naquele momento, sangrando no chão, fragilizado. Certo? Em momento algum passou que ele era meu inimigo. Eu só me defendia, eu não tinha sentimento de inimizade com ele. Por que o senhor não finalizou o serviço? Por que o senhor não foi lá e deu uma facada nele quando ele estava no chão? Por que o senhor não matou ele? Porque nunca foi minha intenção de matar. Eu sempre só tentei me defender, eles vinham até mim.
A minha vida estava tudo certinho, eu tinha minha esposa, meu filho, meu serviço, não tinha porque eu fazer uma coisa dessa. Em momento algum passou pela minha cabeça de machucar, de tentar contra a vida dele. E por que você usou uma faca para se defender? Porque não tinha outra coisa. Não foi escolhida a faca, eu não fui lá e peguei, eu olhei assim a faca, eu só corri, meti a mão na gaveta e peguei o que tinha. Por que o senhor não usou as próprias mãos? Eu tenho cerca de 55 quilos. Mas o Luciano, na época, tinha cerca de 120 quilos. Não tinha como me defender com ele. O senhor falou para mim que o senhor cresceu no Capão Raso. Sim, senhor. O senhor morou também no Umbará, é isso? Umbará. Regiões, Campo de Santana, perdão. Regiões que até são periféricas da cidade de Curitiba. O senhor nunca se envolveu em briga? O senhor nunca brigou? O senhor nunca lutou com ninguém? Não, senhor. O senhor tentou dialogar com o Luciano quando ele entrou para dentro da casa? Não teve tempo de dialogar. Ele veio para cima de mim instantaneamente. O que você acha que levou o Luciano a ir para cima de você? Se vocês não tinham nenhuma inimizade? Assim como o senhor promotor disse, se ele tivesse presenciado uma cena, alguma coisa assim, vendo uma mulher apanhando, ele iria intervir. Só que no caso o seu Luciano não viu nada, o seu Luciano apenas ouviu a discussão e creio que na cabeça dele ele imaginou que era uma situação de agressão. Então, por isso que isso induziu ele a vir para cima de mim. Tanto que no depoimento dele, ele disse que eu tentei dar uma facada da minha mulher. Nunca na minha vida, eu preferia dar a minha vida do que machucar a vida da minha mulher ou do meu filho. Mas o senhor agrediu essa mulher? Acabei agredindo ela. O senhor se arrepende? Com certeza. O senhor pediu perdão para ela? Pedi várias vezes. Hoje o senhor tem outra namorada, né? Sim. E ela também está com outra pessoa? Sim. O senhor se culpa pelo fim do relacionamento? Me culpo. Quantos anos o senhor tem agora? 21. 21 anos. O senhor estudou, fez curso técnico, fez faculdade, alguma coisa assim? Não consegui começar. Eu estava terminando a escola. Por causa eu sempre trabalhei, procurei trabalhar bastante. Eu negligenciava a escola para trabalhar. O senhor trabalha desde que idade? Registrado a partir dos 18 anos. No momento que eu fiz 18 anos, eu me registrei. Antes disso, o senhor fazia bicos? Sempre procurei ganhar meu próprio dinheiro. Fazendo bico, servente, qualquer coisa. O senhor trabalhava de servente? Sim. Trabalhou por muitos anos de servente? Que idade o senhor trabalhava de servente? Trabalhei com 15, trabalhei com 17 anos. Trabalhei na roça quando eu ia para minha avó. Eu sempre trabalhava o período das colheitas para ter meu próprio dinheiro. O senhor tem família em regiões mais afastadas aí? Como é que é? Sim. Aonde que o senhor tem parentes? Em Bituva, no interior de Bituva. Tenho avós, tenho tios, primos. Em Bituba, Santa Catarina? Em Bituva... Ah, em Bituva. É isso. Ah, ok. Então o senhor sempre trabalhou, o senhor vem de uma família humilde? Sim. O senhor terminou a escola? Falta uma matéria para mim terminar a escola pelo EJA, o ensino de jovens e adultos. Como o senhor relatou, então o senhor teve que deixar a escola para trabalhar, né? Isso. O senhor não teve muita escolha? As coisas eram difíceis na casa do senhor? Eu sempre procurei ajudar meus pais. Ajudar porque eu não me sinto bem sendo sustentado. Eu sempre, desde novo, procurei ajudar e dar o menos trabalho possível para eles. Porque eu sei o quanto que é sofrido trabalhar e sustentar uma casa. Eu vejo pelo meu pai sempre foi trabalhador. O que teu pai faz da vida?
Hoje meu pai é supervisor de segurança. Né? E a tua mãe? Minha mãe é do lar. Tua mãe é do lar. Eles são pessoas mais idosas? Tem irmãos mais velhos? Meu pai tem 62 anos, minha mãe tem 48. Todos os meus irmãos, além da Vitória, são mais velhos. Obrigado, Thiago. Excelência, encerro. Jurados, alguma pergunta? Boa tarde. Eu queria saber, em questão da briga ali, quando o senhor foi lá que você falou que ele arrombou a porta. Esse pedaço que eu quero saber, como que foi essa questão da dinâmica de você pegar a faca? Ele foi para cima de você e você pegou a faca, ou você pegou a faca antes, e ele foi ainda mesmo você com a faca na mão e você foi dar o soco... ele foi dar o soco em você. E daí uma outra pergunta também que eu quero saber é que daí, como que daí você conseguiu pegar a faca, né? A questão da faca, não teve muito intervalo de tempo. Quando o seu Luciano arrebentou a porta, coisa de 1 ou 2 segundos, eu corri e peguei a faca. Foi muito rápido. Aí eu ergui minha guarda para ele não vir para cima de mim. Eu não sabia se ele tinha uma arma, se ele tinha uma faca. Eu ergui minha guarda e olhei para ele. E daí quando eu olhei para ele, eu abaixei a guarda. Foi aí que ele veio para cima de mim e tentou me dar um golpe. E aí eu acabei desviando e machucando o seu Luciano. Ok. Mais alguém? Tá ótimo. Pode encerrar ali então, por favor. Jurados, a gente encerra aqui a fase de instrução e passamos à segunda etapa, a fase de debates. Né? O Ministério Público, de início, tem o prazo de 1h30. Voltamos? Perfeito. Então, jurados, você tomando a sessão de julgamento, convido todos para que fiquem em pé, para que se faça aqui a leitura da sentença, por favor. Tiago Henrique Carvalho, realizamos aqui no dia de hoje seu julgamento. Ouvimos as vítimas, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Na sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados. Da mesma maneira, também fizeram seus defensores em seu favor. Ao final de tudo isso, os jurados tiveram uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, um pouco extensa, mas depois o senhor Tiago Henrique Carvalho terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto aqui ao item 2, fundamentação. Ao responder essa série de quesitos, os jurados tiveram a seguinte conclusão em relação à vítima Luciano Anselmo da Silva, imputação de homicídio tentado qualificado. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer a existência do dolo de matar. A linha D, não absolver o acusado. E, por fim, a linha E, reconheceram a qualificadora da motivação fútil. Já no que se refere ao segundo bloco de quesitos, quanto à vítima Silvana Rodrigues dos Santos, imputação de lesão corporal praticada no âmbito doméstico. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver o acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora de crime cometido contra pessoa com a qual mantinha relacionamento afetivo, em outras palavras, sua namorada. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Tiago Henrique Carvalho, pela prática das condutas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, cumulado com o artigo 14, inciso 2º, e também artigo 129, parágrafo 9º, todos aqui do Código Penal. Em outras palavras, homicídio qualificado tentado e também lesão corporal qualificado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso aqui a leitura integral dos seus fundamentos, porque são extensos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, isso em relação à condenação por homicídio qualificado tentado, em regime fechado, e 3 meses de detenção em relação à condenação por lesão corporal qualificada, com início do cumprimento da pena em regime semiaberto.
Determina-se aqui, em vista da soberania que se reveste das decisões do tribunal do júri, o início imediato do cumprimento da pena, bem como também se decreta aqui a prisão preventiva do acusado em vista da reiteração criminosa e pelos fundamentos que eu também detalhei aqui na sentença. Dispensa a leitura dos mais itens. Curitiba, plenário do tribunal do júri, dia 9/2/2022. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, alguma colocação? Tradutores para a defesa. Sim. Não, excelência. Está ótimo, então. Dessa forma, agradecendo a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, escolta policial, o próprio acusado, em especial os jurados, e também ao público que nos acompanha pela internet, na ausência aqui de outras considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.